Hora da nossa coluna de política, muita gente não quer ou evita discutir sobre política, não é mesmo? Mas em ano de eleições é importante ficar atento às estratégias e decisões de quem tenta mandato e postos de comando nas gestões públicas. O brasileiro é, de modo geral, mobilizado para quase tudo. Já para a política, dos temas principais debatidos, ela é logo descartada como algo ruim e distante. Assunto apenas para os especialistas, políticos ou até mesmo limitada ao voto. Sem pensar muito, um teste rápido baseado nas avaliações gerais dos últimos pleitos. Você recorda todos os candidatos que votou na última eleição? A cada 10 eleitores, 7 têm dificuldade de lembrar. A política é entendida muitas vezes apenas como um procedimento de escolha de governantes e não como uma atitude cidadã, permanente, continuada, cotidiana mesmo, de acompanhamento da execução das políticas públicas, de controle sobre as atividades políticas e parlamentares. Enfim, é preciso mais do que apenas apertar um botão verde a cada 2 anos para participar da vida política nacional. É preciso entender a democracia como uma atitude ativa de cidadania em que todos os cidadãos devem se envolver o tempo todo com a defesa dos interesses coletivos, daquilo que é comum. E, geralmente, os brasileiros acabam privilegiando, por conta das condições sociais, inclusive, os objetivos mais pragmáticos, mais imediatistas e também mais individualistas. A política está atrelada à história. A sociedade de hoje reflete os acontecimentos do passado. A política, ela não é exatamente a política profissional ou a política partidária. Ela é a presença da coletividade no espaço público. Então, se você não participa da decisão, alguma decisão será tomada e essa decisão vai refletir sobre você. Não adianta você dizer assim, por exemplo, ditado, todo político é ladrão. Isso não resolve nada. Primeiro porque só vai favorecer efetivamente o político mal intencionado, porque você vai colocar, eventualmente, o político que está lá pretendendo alguma coisa de importante para a população na mesma bacia que um político corrupto, né? Então, é necessário saber discernir. Um dos marcos históricos da política estadual e até nacional é a morte no ano de 1930 do até então presidente do estado, João Pessoa. A influência política passou de geração em geração e mais de 90 anos depois, o vereador Milanês Neto continua a trajetória. Nós tivemos deputado Pessoa, presidente do país. Logo depois tivemos também o presidente João Pessoa, que governou o estado da Paraíba. Meu bisavô, Oswaldo Pessoa, foi prefeito da cidade de João Pessoa e prefeito de Sapé por 2 mandatos. Logo depois veio o meu avô também, como deputado estadual, casado com a sobrinha neta do presidente João Pessoa, que foi deputado estadual por 5 vezes, secretário-geral do Ministério da Justiça. Logo em seguida já veio meu pai, exercendo 5 vezes o mandato de vereador na capital, 2 vezes presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, e com muita honra, hoje eu carrego essa tradição da família Pessoa nos meus ombros e estou no meu 2º mandato de vereador na cidade de João Pessoa. O desinteresse pelo tema distancia o cidadão da memória política, cravada em vários pontos da cidade. Avenidas, bairros, praças, rodovias, escolas, dentre outros. O passado condiciona em grande medida a vida presente que a gente tem, né? Ele é, digamos assim, uma herança e às vezes até uma herança pesada que a gente tem que carregar. Vejamos o caso do Brasil, né? Se nós contarmos assim oficialmente de Pedro Álvares Cabral para cá, né, seriam 522 anos. E nesses 522 anos a gente tem no mínimo 388 anos de escravidão, né? Ou seja, se o telespectador fizer aquela fraçãozinha, né, e colocar 5 quadrinhos, ele vai preencher 4 com o período de escravidão. Então dá para perceber o peso que isso significa no país do ponto de vista das relações de trabalho. E o Brasil não vai ser um país do futuro enquanto, por exemplo, não resolver esse legado da escravidão. Ele vai continuar sendo um país atado ao seu passado. No Brasil, são obrigados a votar pessoas de 18 a 70 anos. De acordo com o IBGE, o país tem mais de 6 milhões de adolescentes entre 16 e 17 anos. Uma cultura que precisa ganhar novos capítulos rumo a uma democracia mais justa,
e igualitária. A gente percebe uma redução cada vez maior da participação na órbita do sufrágio, com ampliação sistemática da abstenção eleitoral. Ou seja, pessoas que não vão às urnas depositaram seus votos e escolherem seus governantes. Isso é muito ruim, porque cria uma lacuna entre os representantes e os representados, que não será ocupada efetivamente como representação daqueles grupos que acabam sendo excluídos da efetiva participação eleitoral. Outro problema que nós observamos diz respeito à alienação política. Aqueles que entendem que a política só é coisa de corruptos e devemos rejeitar a política. Então há duas perspectivas, uma da abstenção ou a outra da rejeição da política. A da abstenção, em uma circunstância de ampliação democrática, melhoria das condições de vida da população, muito possivelmente essas pessoas podem voltar a entender como necessária a participação e a legitimação de partidos e candidatos. Já aqueles que rejeitam a política como instrumento de construção de uma sociedade mais justa, aí eles tendem naturalmente a rejeitar a democracia como instrumento para a promoção de justiça. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, confirmou que a votação do piso salarial da enfermagem será no dia 4 de maio. A definição aconteceu após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. O Senado já aprovou a matéria. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, anunciou ontem que no próximo dia 4 de maio estaremos votando aqui na Câmara o projeto de lei 2564, que estabelece o novo teto salarial para enfermeiros e técnicos de enfermagem. O Senado já aprovou a matéria e agora aqui na Câmara vamos cumprir esse reconhecimento com essa votação a essa categoria tão importante para a saúde brasileira. Vocês que ajudaram a enfrentar a pandemia, que salvam vidas todos os dias, merecem ter essa grande conquista. O Tribunal Regional Eleitoral negou o pedido da ex-secretária de Saúde, Cláudia Veras, para viajar e participar de eventos fora da Paraíba. O relator do processo, junto ao TRE, o juiz Roberto Moreira Monteiro da Franca, argumentou que a corte não tem competência para analisar o pedido, porque, embora ele tenha sido direcionado para apreciação da Justiça Eleitoral, a competência segue com o desembargador Ricardo Vital, relator junto ao Tribunal de Justiça. No pedido formulado junto ao TRE, a ex-secretária afirma que precisa se ausentar do Estado para participar da reunião de monitoramento e avaliação do projeto Rede Colaborativa como representante do Ministério da Saúde, entre os dias 26 e 28 de abril. Cláudia relata que também foi convocada para participar do terceiro Encontro Nacional do Apoio Institucional da Gestão Federal do SUS, em São Paulo, entre os dias 1º e 4 de junho. E olha só, tem